Fala galera da Asclus, tudo bem? Eu sou a Tati, professora de Língua Portuguesa e Redação. Estou aqui no canal mais uma vez para falar com vocês a respeito de redação de Enem. Hoje nós vamos falar de uma parte bem específica, uma parte bem bacana e que muitos alunos ainda têm algumas dificuldades. Hoje nós vamos falar sobre a conclusão do Enem. É muito importante que seja desenvolvida uma boa conclusão, já que a conclusão ela vai ter um valor, ela vai ter um peso significativo na hora da correção. Então essa aula vai servir muito para você que está começando a escrever o texto e não sabe como desenvolver uma boa proposta de intervenção, para você que já escreve, mesmo assim tem ainda algumas dúvidas, algumas dificuldades, fica um pouco preso nesse momento, e para você que já escreve, já sabe como que faz a proposta de intervenção, mas gostaria de pontuar, pegar algumas dicas, tá? Então vem comigo aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre esse parágrafo que é a conclusão do Enem, que é o último parágrafo, né? Bom, eu tentei dividir aqui para vocês em 3 partes para facilitar o entendimento de vocês e vocês entenderem como que ele vai ser corrigido, o que é importante, o que é validado, o que é desnecessário e assim por diante, tá bom? Bom, primeiramente, eu coloquei aqui o uso do conectivo. O que significa isso? É muito importante que quando você começar a sua conclusão, que você já inicie com um conectivo obrigatório. Esse conectivo obrigatório é aquele conectivo conclusivo, que fecha o parágrafo, como, por exemplo, um portanto, um logo, um dessa forma, um diante disso, esse tipo de conectivo. Aí vocês devem estar se perguntando, Tati, mas esse conectivo, ele vai ser validado, ele vai ser corrigido dentro da competência número 5, que é onde corrige os 5 elementos, a questão da proposta de intervenção? Na verdade, não. Toda vez que a gente falar de conectivo, de encadeamento de ideias, de conexão, de elementos coesivos, é uma ferramenta que vai ser corrigida na competência número 4. Como vocês já sabem, o Enem ele é dividido em 5 competências. Dentro dessas 5 competências, nós temos habilidades que são avaliadas. Os conectivos, que estão relacionados ao ligamento de ideias, de parágrafos, de frases e orações, eles são corrigidos, né, dentro dessa competência número 4. Então, quando você deixa de colocar, por exemplo, um conectivo já no início desse parágrafo, você não perde ponto na competência número 5, que é onde corrige a proposta de intervenção. Mas você vai perder pontos na competência número 4. Então, como a gente está falando não da proposta em si, não da competência número 5 de modo geral, mas nós estamos falando da montagem, da construção desse parágrafo, é importante destacar que esse conectivo, tratando-se de conclusão, ele é obrigatório. Tudo bem? Logo em seguida, eu falo sobre retomar objetivos do desenvolvimento. O que significa isso? Significa que, ao longo do texto, você defendeu uma ideia, você desenvolveu uma tese e trouxe aí desenvolvimentos falando da problemática relacionada àquele tema. Diante disso, a conclusão pede que você fale sobre esse problema de uma forma conclusiva. Então, por exemplo, você está falando de um assunto X. Não faz sentido você terminar a conclusão falando de um assunto Y. Então, há uma relação. Essa retomada de ideias, essa retomada desses problemas que foram citados ao longo do texto, eles também vão dar prioridade para a competência número 3. Já que na competência número 3, a gente fala em relacionar, selecionar, organizar as ideias. Então, o seu corretor vai tentar identificar se de fato você conseguiu construir um projeto de texto, de modo que você apresentou tese, desenvolveu as problemáticas, fez a defesa da tese e, por fim, se você trouxe soluções possíveis, se você retomou aquilo que foi colocado em pauta, aquilo que nós chamamos de discussão, tudo aquilo que foi discutido, houve de fato uma retomada? Então é muito importante você focar nisso, porque essa estratégia vai fazer com que você obtenha um bom resultado na competência 3. Agora, tratando de competência 5, que é a última competência que fala sobre a proposta de intervenção, essa não tem como fugir mesmo. Essa faz parte
da nossa conclusão e nesse momento é importante que você desenvolva uma proposta completa. O que significa isso? Significa o seguinte, primeiramente, uma proposta é quando você coloca de fato uma proposta. Você apresenta alguma coisa, alguma intervenção que poderia resolver aquele problema. Lembrando que essa solução, essa possível solução, ela não pode ser algo, digamos, utópico, algo impossível de acontecer. Você precisa pensar em exemplos práticos, concretos, reais, que não sejam muito óbvios, mas que estejam relacionados de fato ao que você colocou. Diante disso, essa competência, ela vai avaliar de uma forma bem estratégica 5 elementos. Cada um desses elementos, eles vão ter peso de 200 pontos. Isso significa que, se você colocar apenas desses 2 elementos, você tem 80 pontos. Se você tem 3, 120. 4, 160. Colocou 5 completo, 200. Colocou um só, ação. Não colocou proposta de intervenção, você zera nessa competência. Na competência número 5. Nossa, Tati, mas eu desenvolvi uma conclusão super bacana, super legal, fiz uma retomada de ideias. Mas se você não colocar a proposta de intervenção, que é algo obrigatório dentro da grade de correção do Enem, automaticamente você vai zerar a competência número 5. Mas quais são estes elementos afinal? Nós temos a ação. O que significa ação? O que vai ser feito? Então é importante, eu coloquei até aqui as perguntinhas, porque aí você vai, quando você terminar de escrever, você mesmo corrige. Você mesmo observa se você conseguiu colocar esses elementos. Então, o que deve ser feito? Certo? Então, você colocou lá, então você pensa o que deve ser feito. É a sua ação. O agente é quem deve fazer. Lembrando que esse agente pode ser qualquer pessoa, pode ser o ministério, pode ser o Estado, pode ser a escola, pode ser a comunidade, pode ser qualquer coisa. A única coisa que não vai ser validada como agente, se você colocar alguém deve fazer algo, mas quem é alguém? Não, então, nesse caso, fica muito vago. O restante, não fique com medo de colocar. Ai, será que vai ficar muito óbvio eu colocar o Ministério da Educação, eu falar a questão da secretaria, eu falar sobre as escolas, a mídia? Não tem problema. Qualquer um deles vai ser validado desde que você coloque quem vai fazer aquela ação. Depois disso, é importante que você traga o meio. O que significa o meio? Como que essa proposta deve ser feita? Mediante a quê? Por meio de quê? Como? Né? Então, você vai explicar como que ela vai ser feita. Feito isso, você traz aqui a finalidade, que é o para quê? Quais são os objetivos? Qual o objetivo dessa proposta? Se essa proposta, de fato, ela for concretizada, se ela for feita exatamente como você disse, o que isso vai trazer? O para quê? E, por fim, nós temos aqui o detalhamento. O detalhamento é quando você coloca exemplos, é quando você coloca uma explicação, é algo a mais. Lembrando que esse detalhamento pode ser um detalhamento da ação, pode ser um detalhamento do agente, do meio, da finalidade. Qualquer coisa que você coloque a mais é considerado um detalhamento. O detalhamento é tudo aquilo que, digamos, tem algo a mais. Por isso que ele se chama detalhamento. Outra questão importante. Tati, eu preciso colocar nessa ordem ação, agente, meio, finalidade, detalhamento? De maneira alguma. Você precisa colocar esses elementos. Como eles são colocados, a ordem que eles são colocados, não importa. Agora, uma dica importante, não fique com medo de usar as palavras-chave que a gente chama de conectivo. Use o para quê, use o por meio de, mediante a fim de. Todas essas palavras, elas vão ajudar bastante vocês. Olha só, eu trouxe um exemplo aqui bem básico, tá? De um assunto bem aleatório, só para que vocês possam entender e perceberem como que tudo isso que eu disse acontece dentro de uma conclusão do Enem. Então, eu tenho lá, desse modo. Perceba que esse desse modo, ele entra nessa parte número 1. Certo? Que é o uso do conectivo. Nossa, Tati, então eu posso colocar simplesmente um desse modo, que já vale um conectivo?
Exatamente, é bem simples. Aí ele coloca: faz-se necessário que a escola promova a formação de cidadãos por meio de palestras e debates que envolvam a família e comunidade escolar para que estes estejam, de fato, preparados para os desafios educacionais. Beleza, é uma proposta bem aleatória de um tema que eu nem coloquei aqui. Bom, quando eu falo a retomada de objetivos de desenvolvimento, quando ele coloca aqui, ó, faz-se necessário, quer dizer, a proposta como um todo, essa possibilidade como um todo, a gente já imagina, né? Claro que a gente precisaria de um texto como um todo aqui para avaliar, mas aqui a gente já entende que ele relacionou, porque ele falou de problemas educacionais, algo nesse sentido. Agora eu vou ensinar vocês a identificar todos os elementos da proposta de intervenção. Olha só o que ele fala. Faz-se necessário que a escola aqui, ela vai funcionar como meu agente. Então, eu vou colocar número 1. Então, eu já tenho um elemento validado. 0 na proposta de intervenção, esse aluno não tira. Depois, ele coloca que a escola promova a formação de cidadãos. Esse promova a formação de cidadãos é ação. Então, ele acha que deve ser feita uma promoção aí de formação dos cidadãos. E aí eu te pergunto, como? Olha só o por meio de. Por meio, veja bem, de palestras e debates, tá? Palestras e debates. Nós temos o número 4. Perceba que além dele falar que é por meio de palestras e debates, ele traz aqui para nós um exemplo. Ele traz aqui uma explicação, ó, que envolvam a família e comunidade escolar. Então, tudo isso aqui, ó, que envolva a família e comunidade escolar, nós podemos considerar como o detalhamento. Então, eu tenho aqui né, desculpa aqui, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, né? Então, nós temos a escola, o agente. Promova a ação por meio de, né, palestras e tudo mais, nós temos o que a gente chama de meio. O número 4, deixa eu colocar ele mais para cá que ficou estranho aqui. O número 4, ó, é o detalhamento, né, por meio de palestras e debates, é o meio que envolva a família e comunidade, número 4, o detalhamento. E faltou o que aqui? A finalidade, que é quando eu pergunto, para que isso? Olha só, posso usar o para quê? Claro que eu posso. Para que estes estejam, de fato, preparados para os desafios educacionais. Quer dizer, eu tenho uma proposta completa. Então, veja, aqui eu consigo responder todas essas perguntas. O que deve ser feito? Promover a formação de cidadãos. Quem deve fazer isso? A escola. Por meio de quê? Por meio de palestras e debates. Mas como que isso deve ser feito? Me dê um exemplo. Palestras e debates que envolvam a família e comunidade escolar, que tem que ter esse envolvimento. Mas para que isso deve ser feito? Com qual objetivo? A fim de quê? Para que eles estejam, de fato, preparados para os desafios educacionais. Perfeito. Eu tenho aqui o que eu chamo de proposta completa. Eu tenho todos os elementos válidos. Eu tenho tudo aquilo que é obrigatório dentro de uma conclusão. Então, nesse caso, num parágrafo desse tipo, eu garanto 200 pontos na competência número 5 e, de certa forma, eu vou garantir uma pontuação na competência número 4, já que eu usei o conectivo obrigatório, e eu vou garantir também uma boa nota na competência número 3, já que eu trabalhei a questão do que a gente chama de projeto de texto, que fez uma retomada. Alguns candidatos terminariam esse parágrafo também trazendo uma retomada de uma ideia que foi colocada lá na introdução. Digamos que na introdução citou Paulo Freire. Aí ele termina, dessa forma, o conceito de Paulo Freire será concretizado. Pronto. É legal fazer isso?
é legal. É obrigatório? Não, mas configura um bom projeto de texto. Seria uma conclusão legal. Aqui eu trouxe para vocês uma conclusão meio básica, que você pode utilizar como exemplo. O ideal é que você utilize aí o por meio de, o para quê, use verbos de ação para trazer ação, que dessa forma você com certeza tem uma garantia de uma boa nota e um bom resultado nessa conclusão. Tudo bem? E aí, gostaram da aula? Ficou claro? Deu para entender? Vai começar a escrever agora. Pegue alguns temas que nós temos aqui no canal mesmo, comece a desenvolver, pratique a conclusão. Se você tem dificuldade na conclusão, pegue temas e faça só conclusões, para que você fique por dentro disso. Uma dica, evite o gerundismo aqui, para não gerar muitas vezes ambiguidade, dificuldade de entendimento. Deixa bem claro para o corretor bater o olho e perceber que você colocou os 5 elementos. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar um comentário, deixar aquele like. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que vão fazer Enem, que não sabem como começar a fazer um texto, que está com dificuldade na proposta de intervenção. Mande lá para todo mundo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até já. Tchau, tchau!